O governo de Costa e Silva sofria forte oposição. Das manifestações estudantis aos atos terroristas, o governo se via cada vez mais isolado. Ele reúne o seu ministério para discutir medidas duras e aí apresenta o projeto do Ato Institucional número 5, que dava ao executivo o poder de acabar com os outros poderes se necessário, assim, sempre que necessário, fechar o Congresso, intervir nos magistrados, nos juízes, relativizava o habeas corpus, que é muito perigoso. A ideia de que o AI-5, por exemplo, surgiu para poder combater a guerrilha é fantasiosa, porque assim, os dispositivos constitucionais que existiam permitiam o combate da guerrilha. Eu vi como a Itália, a França, a Alemanha souberam dominar movimentos terroristas sem perder a sua essência de regimes democráticos. É possível, sim. É possível combater o terrorismo militante, covarde, assassino, sem que esses países deixem de lado o respeito à lei, à ordem e à democracia. Havia manifestações, havia guerrilha, mas a reflexão que fica é: será que era preciso um AI-5 para combater isso tudo? Será que manifestações justificam um AI-5? Começa por aí? Ter gente na rua, seja de esquerda ou de direita, para protestar contra um governo, justifica você fazer um fechamento total do sistema político? O próximo grande passo da Frente Ampla é começar a luta dentro da lei pela recuperação do direito do povo votar. O Lacerda é caçado, preso, faz greve de fome, e aí falam para ele que essa greve de fome não vai dar em resultado nenhum, ele para, depois ele é solto, mas continua sem seus direitos políticos, e esse é o fim do Lacerda como político, que ele não vive para ver os seus direitos serem recobrados, ou seja, começa a tomar forma de uma maneira mais definitiva e irresgatável, né, a aniquilação das lideranças civis. O regime começa a assumir a cara que a linha dura queria, um regime tecnocrático, um regime dos militares, promovendo desenvolvimento de cima da sociedade, das instituições e da economia. A partir daí, não há como tratar essa situação política, tecnicamente falando, de outra forma que não como uma ditadura. Há uma ditadura militar no Brasil a partir de 68. Era para Pedro Aleixo assumir, mas o exército veta, pois entendia que o Brasil estava de fato com uma complexidade política bem acentuada. A complexidade ela era real, mas muito por culpa do próprio exército. Assume uma junta militar, são 3 generais ali, 3 ministros de diferentes forças armadas. Nós cuidamos aqui do país até ter eleição 69 para eleger o próximo presidente. O MDB, percebendo a hegemonia da linha dura, o MDB nem se arrisca, nem se atreve a lançar a candidatura de oposição. Em protesto, eles se abstêm, abandonam o parlamento e deixam o presidente ser eleito como se quiser. Né? E quando você chega em Médici, você tem a tentativa de continuar, né, por meio daquilo que o Costa e Silva tinha feito, o nacional-desenvolvimentismo. Esses presidentes, lembra que eu tinha dito que um grupo dos militares zombava do outro? Esses presidentes, Costa e Silva e Médici, eles eram considerados aqueles da linha dura. Mas não podemos entender que eles eram brucutus, jumentões, assumindo poder. O Médici era aplaudido em qualquer circunstância esportiva, onde quer que ele estivesse presente. Ele era aplaudido por todos. Ele tinha uma presença de palco que era impressionante, a começar pelo seu próprio timbre. A voz dele era uma voz impactante. Fé no que havemos de construir juntos, para o bem-estar dos nossos povos, e confiança comum na causa da justiça, do progresso e da paz. É esta a mensagem que trago do povo brasileiro. Depois disso, começa a haver um feitiço keynesiano, né, uma ilusão keynesiana, desenvolvimentista, que, apoiada nessa base que foi preparada antes, surte efeitos imediatos e a população se sente, o país, realmente a economia se agiganta, se torna uma das maiores economias do mundo, e o mundo começa a olhar para o Brasil até com interesse, com curiosidade. As taxas de crescimento pareciam surreais. Superaram 10% e num determinado ano, se eu não me engano, beiraram 14%.
A que se deve isso? O Brasil vinha tomando recursos externos e estava usando todo esse dinheiro e cruzeiros criados aqui para tentar alavancar ainda mais o crescimento. O governo militar tinha aceitação quase total. Se vocês pesquisarem os vídeos que passavam na TV, que era o grande instrumento de difusão, os vídeos todos falando a música pra frente Brasil, cara, a Copa de 1970 foi vencida com Médici no poder, tá? E toda essa propaganda unia o governo com as vitórias esportivas. Fittipaldi ganha na Fórmula 1. Acontece que uma população brasileira em que o número de jovens estava crescendo de maneira vertiginosa, progressiva, se expandindo de uma maneira intensa, o que a gente tem? A gente tem um caso de um diálogo que os militares tinham, do ponto de vista da publicidade, restrito a um tipo de público. Chico Buarque, Gilberto Gil, eles conseguiram dialogar muito melhor com o jovem. Os militares apelaram, em certo sentido, para aquela máxima de Nelson Rodrigues: jovens envelheçam. Acontece que os jovens queriam maio de 68 aqui. Eles não queriam envelhecer.